a Deus. A irmã Luciana me conhece há muitos anos, sabe que de vez em quando tem esses lápis. Amém, queridos. Olha, fico muito feliz pela vida de cada um de vocês que enfrentou, não é, as circunstâncias, né? Essas circunstâncias trazem medo. Me fez lembrar a época da pandemia, né? A época da pandemia trouxe muito medo para o povo de Deus. Todo mundo ficou aterrorizado, preso dentro das suas casas. E muitos cultos deixaram de acontecer, portas se fecharam. E o nosso quadro especial aqui no Rio de Janeiro, né, de situação de controle não é, das forças paralelas, né, tanto do tráfico de drogas, como das milícias também, principalmente aqui na área de Jacarepaguá, na Zona Oeste. Nosso quadro é sério, é grave. É tão grave que o confronto ontem teve aquele resultado. Mas eu agradeço a Deus, porque você não se deixou vencer pelo medo, né? Estava lembrando aquela canção que a gente cantava um tempo atrás, Rio de Janeiro, Rio de Deus. Lembra do começo? A cidade não se rendeu ao medo. Aqui a gente luta, aqui tem filho já perfeito, esperança, amor e fé. Então vocês tiveram esperança, amor e fé, e mesmo sabendo que possa ter alguma periculosidade por aí, enfrentaram o medo para poder estar aqui adorando a Deus. Então glorifico a Deus pela vida de cada um irmão e clamo a Deus que também esse entendimento chegue nos nossos irmãos que não conseguiram vencer o medo, né? Ficaram aterrorizados talvez, paralisados, achando que ia estar tudo congestionado ou cheio de barreiras policiais. Não é assim. Deus está no controle, nós já clamamos aqui, amém? Deus está no controle. A arma mais importante nossa não é o medo. O medo não é de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós temos que confiar em Deus. A arma verdadeira que nós temos é o clamor, é a oração. É levantar a sua voz. Começou a ver televisão demais, irmão. Você pode ficar meio perturbado na sua fé, viu? Ah, morreu não sei quanto. Ah, vai matar não sei quanto. Se a gente ficar assim, a gente paralisa. Então não é que tem que se alienar. Eu estou ciente de tudo, vejo alguns flashes, sei de tudo. Mas aquilo não fica entronizado na minha mente. Eu combato em oração, eu combato com palavras. É assim que devemos fazer, amém? Para não ficarmos perturbados. Mas vamos lá para a palavra de hoje, ela não é longa, é uma palavra adequada até para o dia de hoje, né? Ainda que tem a ver com a minha contabilidade pessoal com Deus, se estou ou não frutificando o que Ele precisa que eu frutifique. Como estão entendendo? Não tem nada a ver com... Eu não quero saber de promover campanha aqui para aumentar o número de membros. Eu quero saber se você está falando de Jesus para alguém. É isso que importa. Eu quero saber se você está alcançando alguma família ou um indivíduo com a palavra do Evangelho que você tem recebido. Isso que importa. Fazer discípulos. Cumprir o ID. Todos estão entendendo? A missão é mais importante. A atuação é mais importante do que a aglutinação. A aglutinação será consequência. Pode acontecer ou não. Você pode ganhar alguém para Jesus e necessariamente ele não vir para a nossa congregação. Ele se adequar em outra. E está tudo certo. Se ele foi para uma congregação cristã, está tudo certo. Não tem a ver com puxar a brasa para a nossa sardinha, tem a ver com ganhar almas. Se eu ganhar uma família inteira e ela não vier para a nossa congregação, ainda assim darei glória a Deus. E essas vidas serão contabilizadas a meu favor, como obra minha, obra que eu realizei. Vocês estão entendendo? Então, queridos, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre esta questão de clamarmos pelos filhos de Deus que ainda vamos alcançar. Amém? Nós já clamamos pela igreja, clamamos pela cidade, mas tem muitos filhos de Deus que estão agora acuados nos seus lares, nas suas casas, morrendo de medo, porque ainda não foram despertados para a fé em Cristo. Mas no coração de Deus já são filhos. Quantos dizem amém? Eles não são filhos depois que você os evangeliza. Eles já são filhos e serão alcançados através da pregação. Nós precisamos alcançar esses filhos que não foram alcançados ainda. Então, abriu lá, eles vão botar João 4,31. E hoje nós vamos ler uma porção um pouquinho maior, vai até o verso 42. Para essa introdução, tá bom? Está aqui agora certinho. O tema dessa nossa meditação é esse.
clamor pelos filhos de Deus, nós vamos entender a necessidade de alcançarmos outros filhos que ainda não nasceram de novo. Vamos ver a passagem bíblica para nos dar a inspiração? Por favor, leiam comigo, a mensagem não é longa. Eu creio que no máximo meia hora já terminou essa mensagem. Vamos lá, leia comigo, por favor. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Eu cortei aí o texto, né? Comecei já no verso 31, e eu vou ter que contextualizar rapidamente para você entender o que é esse ínterim, esse intervalo. O que aconteceu nesse intervalo? É a passagem que Jesus encontra a mulher samaritana na beira do poço. Ela foi impactada na conversa com Jesus e ela entra na cidade para dar testemunho que encontrou o Messias. Nesse ínterim, voltam os discípulos de Jesus que tinham se apartado. Então, para você entender o contexto, isso aqui é o intervalo exato em que a mulher samaritana voltou para dentro da cidade e chegaram os apóstolos de Jesus porque tinham saído para comprar comida. Estão preocupados com a constituição física do mestre. Mestre, come, só não comeu ainda. O senhor não se alimentou nesse sol da Palestina. Deve estar debilitado. E eles dizem para eles assim, dizendo: mestre, come. Mas estão dando uma ordem para Jesus? Não, estão preocupados em dar comida para Jesus. Que eles voltaram agora, amém? Vamos lá, verso 32. Mas ele lhes disse, ele aproveitou que estão preocupados com comida física, e Jesus vai dar aqui uma aula do que é mais importante de tudo. Vamos ler comigo? Mas ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Eles já estão pensando em comida física. Jesus falou isso. Então alguém já trouxe uma comidinha para o mestre antes da gente chegar. Será que alguém trouxe uma comida para o mestre? Estão ali preocupados ainda com comida física. Jesus vai esclarecer que comida que ele está falando. Vamos lá, verso 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, Jesus quer dizer, a minha necessidade básica não é alimentar o meu corpo. A minha necessidade básica é estar no centro da vontade de Deus Pai e fazer a obra que Ele me encarregou. Quantos entenderam? Jesus está colocando em perspectiva o que é mais importante. Qual é a prioridade da vida de Jesus? Comer ou fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus. E não só fazer a vontade de Deus de maneira geral, genérica, mas ele especifica aqui, fazer a sua obra. E que obra Jesus estava fazendo antes que os discípulos chegassem? Ele estava anunciando a palavra e oferecendo água viva para uma mulher samaritana. Essa era a prioridade de Jesus. Aquele encontro não foi fortuito, aquele encontro não foi o acaso. Jesus, com certeza, foi guiado por Deus ali para aquele encontro com aquela mulher, porque aquela mulher, depois daquele encontro, vai se tornar missionária instantânea e, através dela, muitos vão crer em Samaria por causa daquela mulher alcançada. Essa é a obra. O que trazia saciedade à alma de Jesus? Comida ou a obra andando? A obra andando. De almas sendo tocadas, de almas sendo alcançadas, salvas. Essa é a prioridade de Jesus. Quantos entenderam? Jesus aproveita então daquele trocadilho ali. Será que o mestre comeu alguma coisa? E aplica na vida deles o conceito. Melhor do que comer é estar no centro da vontade de Deus e dar a palavra da vida para várias pessoas. Isso é melhor. Amém, povo santo? Perceberam o contexto? E aí Jesus vai continuar. Verso 35. Ele vai continuar olhando para o mundo natural. Jesus aproveitava as coisas do mundo natural para ensinar conceitos espirituais.
Verso 35 diz, vamos lá? Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa, a colheita. Os discípulos sabiam que a colheita leva um tempo de meses. Talvez tivesse o princípio da colheita, talvez tivesse semeado há pouco tempo. Independente de qual colheita que Jesus está se referindo aqui, ela ainda não está pronta. A colheita natural, de vegetais, de alimentos, ela ainda está em curso. Mas Jesus se aproveita disso para falar com os discípulos, fazer uma comparação. Vamos lá? Vou ler novamente o verso 35. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa, a colheita? O que Jesus aplica aí, irmãos? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. De fato, ainda não estava pronta a colheita natural. Mas Jesus está usando de metáfora para dizer, a colheita de almas está pronta. As almas já estão prontas para serem colhidas. Abra os olhos da fé, os olhos do entendimento espiritual. Vejam que não há mais tempo a esperar. A colheita natural tem que esperar mais 4 meses. A colheita de almas é imediata, já está pronta. Quantos entenderam essa metáfora de Jesus? Para dar ideia de urgência, de que a obra não tem que esperar períodos longos para serem feitos. É hoje. Sabe o que Jesus está falando? De colher vidas. Seres humanos prontinhos para serem alcançados. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então vamos lá, vamos a partir daí. E aí ele vai continuar usando a metáfora agrícola para falar da obra espiritual. Verso 36, igreja. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Continua no contexto de fruto de almas, seres humanos. Uma alma que Jesus ganhou poucos minutos antes, a da mulher samaritana. E daqui a pouco, quando ela voltar, ele vai ganhar mais uma dezena ou centena de almas, através da mulher samaritana. Ele está falando de almas. Não está falando de fruto da terra. Só está usando a figura. Vamos lá? Em tesoura para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Tem um enigma aqui, não tem? Tem um enigma aí. Quem semeou antes dos apóstolos? Os profetas. E digo mais, tem um profeta mais contemporâneo aos apóstolos. Quem trabalhou antes que Jesus começasse seu ministério? João Batista. Ele trouxe a mensagem do evangelho antes de Jesus. Ele preparou o caminho. Ele pregou o arrependimento para a nação de Israel. Preparou muitas almas. Quando os apóstolos foram pregar, já tinha muitos israelitas prontinhos para crer em Cristo. Então eles entraram no trabalho de João Batista. Quantos entenderam essa comparação? Não tem mistério não. Eles já pegaram o trabalho em andamento. Porque um antes dele já começou. O ministério de João Batista é precursor ao ministério de Jesus e os 12. Amém? Todo mundo entendeu? Então não tem mistério aqui nessa metáfora não, né? O verso diz, verso 39. Agora vai voltar aqueles samaritanos com a mulher, que ela foi lá falar de Jesus para eles. O contexto é esse, verso 39. Vamos lá? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. E em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. Então o que a mulher saiu da presença de Jesus e foi fazer, irmãos? Anunciar, falar de Jesus. A obra é essa. A obra é essa. E ela falou para muita gente. Ele me disse, tudo que tenho feito. Foi o testemunho dela. Verso 40, igreja. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, agora eles saíram de onde estavam, deram crédito ao anúncio dela e vêm com ela de volta para Jesus. Finalmente estão presentes com Jesus. Eles ouviram o que ela falou.
Agora estão se encontrando com Jesus. Aí ele diz assim: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. Eles creram, eles queriam o mestre. Amém? E ficou ali 2 dias. Por causa de uma mulher ganha estrategicamente, Jesus ficou naquela cidade de samaritanos, que eram inimigos culturais dos judeus, por 2 dias. Imagina a alegria desses discípulos recém-nascidos, com Jesus na cidade deles, comendo com eles, pregando para eles. Jesus não foi ficar 2 dias calado, nem dormindo a noite, o dia inteiro, irmãos. Certamente fez muita obra, abençoou a muitos, pregou muita coisa. 2 dias, 48 horas é muito tempo para Jesus, né? Fazer bastante coisa. O texto não diz, não entra em detalhes, mas obviamente Jesus foi fazer a obra ali por 2 dias. E aí a palavra de Deus diz assim, verso 41, vamos lá? Muitos creram nele, a obra está em curso, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido. Então Jesus pregou para eles, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, o Messias, o desejado das nações. Amém, povo santo? Olha que obra magnífica se desenrolou. E tudo a partir do entendimento de que para Jesus era mais importante ganhar as almas, gastar tempo da vida ganhando almas, do que se preocupar consigo mesmo, até com a sua alimentação. Todo mundo entendeu? Prioridade? Então vamos lá, para a gente andar um pouquinho na palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 7. Quero mostrar que Jesus sempre tem os seus olhos voltados para ganhar os filhos de Deus. Esses de Samaria já foram ganhos, já creem. Agora vamos ver no ministério do apóstolo Paulo, né? Atos 18, verso 7. O apóstolo Paulo entendeu que a obra era urgente, que ela era a nível mundial, tinha que alcançar muita gente. O apóstolo Paulo entendeu que isso tinha que ser prioridade da vida dele, por isso ele era apóstolo e evangelista e mestre. Paulo tinha várias qualidades. Mas eu amo essa visão de Paulo de aproveitar todo o tempo para falar do Senhor Jesus para todos. Então olha para a vida de Paulo, que você vai ver um grande exemplo de evangelismo e discipulado. Atos 18, 7, vamos lá? Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo. Mais uma vez eu pulei o contexto, você teria que ler o que veio antes, né? Paulo havia sido rejeitado na sinagoga judaica e diz: a partir de agora eu vou para os gentios. Paulo acabou de encerrar seu ministério com os judeus, com os israelitas, e começou a fazer seu ministério com os gentios. Por isso ele está indo agora na casa desse homem, Tício Justo. Amém? Que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Provavelmente um judeu convertido, mas ele foi para os gentios, viu, irmãos? O versículo anterior diz: vou para os gentios. Verso 8, igreja, mas vamos lá? Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, com a sua família. Também muito dos coríntios, então, estamos na cidade de Corinto, né? Ouvindo, criam e eram batizados. Amém? Alcançou o chefe da sinagoga e a família, mas também alcançou gentios coríntios, da cidade de Corinto. Amém? E todos foram alcançados, creram e foram batizados nas águas. O texto segue dizendo, verso 9. Agora Paulo vai ter uma experiência sobrenatural. Vamos lá ler comigo. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, agora repete você, vamos lá. Fala de novo. Fala e não te cale.
Vou falar de novo. Fala e não te cale. Para que eu estou batendo nessa tecla? Para vocês falarem e não se calarem. O mesmo incentivo que Jesus deu a Paulo é para nosso exemplo. Não tenham medo. Fala e não te cales. O que pode causar medo? Medo de rejeição da mensagem. Medo de rejeição pessoal. Ser chamado de maluco, de fanático. Medo da perseguição dos opressores, dos inimigos. Paulo tinha muitas vidas que eram contrárias a Paulo do antigo tempo de fariseu. Queriam matá-lo. Jesus se apresenta a Paulo em visão para dizer: não tema as circunstâncias. O que é prioritário para a tua vida, Paulo? Continua falando do meu nome. Não pare. Não temas e não te cales. Não é tempo de ficar calado. Agora eu vou fazer link com o texto que ele falou antes. Não é tempo de pensar que ainda vai demorar para a ceifa. Já está pronto. As almas estão esperando. Nós estamos esperando o quê? Para alcançar os filhos de Deus, que ainda não nasceram de novo. Fala agora nós, igreja, filhos do reino. O que falta? Fizemos um treinamento lá no começo do ano, lembram? Com encenação e tudo aqui. Acabei de fazer esse mesmo treinamento com a igreja lá em Araruna. Fizemos exatamente o mesmo treinamento. Eu ministrei uma palavra sobre evangelismo. Irmão antes ministrou sobre discipulado. E nós fizemos treinamento ali com encenação e tudo. O mesmo que já tinha feito nesta casa. Queridos, não tem mais tempo a perder. Não fique esperando uma campanha de evangelismo. Eu já anunciei aqui que nós vamos fazer uma campanha de evangelismo conjunta. MMI, as mulheres, né? Ministério de Mulheres Intercessoras. O CIV, o Comitê de Integração de Varões. E os jovens, inclusive falei com o Anderson no domingo agora, quero os jovens juntos e quero eles com aquela faixa bonita que eles fizeram para dar testemunho de Jesus. E nós vamos fazer esse trabalho conjunto, homens, mulheres e jovens, aqui na Praça do Barro Vermelho, em um dos sábados que vão vir pela frente aí. Até domingo eu confirmo com vocês qual será o sábado. Essa igreja ficou mais de 1 ano e meio sem trabalho de rua, até que os jovens romperam e fizeram aí nesses dias para trás. O que nós estamos esperando? Foi dada uma direção aos líderes de coinonia, dos grupos nas casas, que façam pelo menos uma das reuniões mensais evangelísticas. Que não sejam só reuniões de fortalecimento da igreja local, porque isso temos outras oportunidades. Mas também uma porta de entrada para novos filhos de Deus, que hão de nascer de novo nas nossas reuniões. Quantos entendem isso? É fundamental, queridos. As almas estão esperando. Você consegue imaginar? Pois eu consigo. Eu consigo imaginar que o teu vizinho está acuado dentro de casa com medo de sair na rua por causa do tiroteio. Esse vizinho pode ser um filho de Deus. Ou não pode? Pode. Qual é a esperança dele hoje? Nenhuma. Ou talvez esteja canalizando esperança em falsos deuses, que ele conheça. Mas ele ainda não conhece Jesus, como nós conhecemos. E se ele é um filho de Deus, é um eleito, ele virá Jesus, irmãos. Quer eu pregue ou você pregue, ou outro irmão pregue. Se nós não pregarmos, Deus envia outros para alcançar o seu vizinho que está com medo em casa com a família. Estão entendendo a oportunidade? Quanto mais as coisas ficam ruins na terra, tanto mais as pessoas precisam de Deus. Precisam de Jesus. Por causa do medo. É o momento exato que nós podemos alcançá-las, abordá-las e anunciar o Cristo, como aquela mulher samaritana fez. Amém? Todo mundo entendeu? Não é para esperar mais nada. Não tem que esperar a data do evangelismo que eu vou marcar. Façam em nome de Jesus. Então somente falem e não te calem. Só isso. Simples assim. Se eu parasse aqui o sermão, já tinha batido na cabeça do prego a necessidade que nós temos. Mas vamos ler mais um pouquinho. Vamos lá. Todo mundo já entendeu? Então vamos lá. Eu vou abrir um contexto com vocês.
Não, falta o verso 10. O verso 10 é importantíssimo, porque fala que esses irmãos nossos, que ainda não nasceram de novo, estão só esperando. Quer ver o verso 10? Ó, leia comigo aí. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Paulo estava com medo, não estava com medo? Agora Jesus está falando, eu te garanto que ninguém te pega, porque eu estou te protegendo. Isso é muito importante nesse tempo de angústia. Ninguém pode fazer-te mal. E aí o que diz o texto? Pois tenho muito povo nesta cidade de Corinto. Jesus está falando do povo que já está eleito, mas que ainda não foi alcançado pela mensagem do Evangelho. Estamos falando aqui de predestinação, irmãos, de eleição. Jesus está revelando a Paulo, continua pregando, que você tem que alcançar o meu povo que ainda não foi alcançado aqui na cidade de Corinto. Eles já são meus, só não sabem disso ainda. Se você continuar pregando, você vai alcançar o meu povo que está aqui em Corinto. Não tema. Se você continuar pregando, você vai alcançar o teu povo que mora na sua rua, na sua cercania da sua casa. Se você continuar pregando, vai alcançar pessoas dentro da sua coinonia, onde se reúne a coinonia. Se você continuar pregando, vai alcançar pessoas no seu trabalho. É uma questão de continuar pregando. Quantos entenderam? Digam amém. Fala e não te cales. É a palavra de ordem. Você vai sair daqui com ela na cabeça. Fala e não te cales. Não fique esperando a ocasião. Vamos fazer a obra. Vamos fazer a obra. Eu me lembro que depois, assim que ministramos lá em Araruna, não é? O trabalho lá também estava parado de evangelismo. A irmã Sandra, a missionária Sandra, se encantou com as estratégias que nós apresentamos lá, que não eram desconhecidas dela e da igreja. Sandra Lanes, missionária Sandra, uma bênção. Ela se despertou, gostou da camiseta que eu dei como exemplo para ela, né? Sou testemunha de Cristo, me pergunte como. Ainda tem essa pergunta no final. Ela se amarrou nessa proposição, já pediu para o Anderson fazer um croquis dessa camiseta, e ela já fez essa camiseta e já marcou evangelismo com as mulheres lá em Araruna. Foi só dar um peteleco assim que ela já foi em frente. Não tem que esperar mais nada, irmão. Temos a palavra, o conhecimento da verdade, temos Cristo conosco, a palavra está na nossa boca e no nosso coração. Não falta nada. Fala e não te cales. Alcança os filhos de Deus que temos que alcançar. Amém, povo santo? Só para finalizar, 2 textos. 1 Coríntios 9, 19. Terminou no 10. Jesus revelou que tinha muita alma ali para ser alcançada por Paulo. Como tem muita alma para ser alcançada ao seu derredor. 1 Coríntios 9, 19. Olha que bacana o que Paulo fala aí. Essa consciência de dever o evangelho a todo mundo, né? Que nós precisamos ter isso o tempo todo, irmãos. Vamos lá? Leia comigo aí, já vamos finalizar já. O que Paulo diz aí, irmãos? Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Eu acho isso fantástico. É alguém que abriu mão de si mesmo. É alguém que não tem planos pessoais. É alguém que não está preocupado com conforto. É alguém que não está preocupado em arranjar dinheiro, correr atrás de dinheiro. É alguém que se preocupa única e exclusivamente com a obra de ganhar almas. Eu quero servir todos. Eu sou escravo de todo mundo. Consciência maravilhosa de Paulo. Vamos lá? Lê de novo comigo. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Para quê, irmãos? A fim de ganhar o maior número possível. Paulo era fominha de almas? Era fominha de almas. Uma só não é o suficiente. 2 não é o suficiente. Eu quero quantas almas eu puder ganhar. O máximo que eu puder. Se todos nós pensássemos assim, começaríamos por uma e teríamos uma. E quem sabe Deus nos desse 10, 15, 20. Mas tem que ter uma ambição. Tem que querer mais.
Quantos estão entendendo? Coloca no seu coração uma proposição. Eu quero pelo menos uma alma. Eu quero ganhar uma alma para o Senhor. Uma. Estou falando para ganhar meia dúzia, 10. Não é G12, fazer 12, nada disso. Uma alma. Se você ganhar uma alma, grande fruto. Grande fruto. Uma alma que se converte. Grande fruto. Está aí o Everton. Graças a Deus, garoto bom. E todos vocês, né? O Vitor, foi transformado há pouco tempo. Uma alma vale muito, irmãos. Coloca no seu coração. Eu estava me lembrando, quando eu nasci de novo, eu tinha uma fome de ganhar uma muito maior do que eu tenho hoje. Hoje eu quero ganhar todo mundo. Mas naquela época eu tinha uma fome insaciável. Eu saía na rua já com o radar ligado, queria pegar alguém para falar de Jesus. De qualquer jeito. Eu já saía de casa municiado com um monte de folheto no bolso, na Bíblia. E eu tinha uma proposta que eu fiz com Deus. Estou dando o meu testemunho, tá? Não estou dando aqui uma fórmula infalível. Eu coloquei no meu coração, eu tinha lido que um evangelista fez isso, uma proposição de falar de Jesus pelo menos para uma vida por dia. Qualquer que seja a pessoa. E eu fiz naquela época isso. Era jovem, não era casado ainda. E eu fiz essa proposição. Eu quero falar de Jesus pelo menos para uma pessoa por dia. E aí eu cavava as oportunidades com aquele folhetinho, né? Quem vai ser meu alvo de hoje? Normalmente eram os trocadores. Na época tinha trocador dentro do ônibus. Porque o trocador está preso, ele não tem para onde fugir, né, irmão? Ah, era estratégico. Eu já passava na roleta, sacava um folhetinho. Jesus te ama. Já era certo dar aquele folhetinho para o trocador. Quando eu não conseguia dar para o trocador, eu dava para o motorista na saída. Hoje não tem mais trocador no ônibus. Extinguiram essa profissão e o motorista mesmo tem que fazer o troco, né? Mas existia o trocador antigamente, não tinha, irmão? Década de 90. E eles eram meus alvos preferencial. Às vezes eu não conseguia dar nem para o trocador, nem para o motorista. Eu procurava a pessoa na rua antes de chegar dentro da minha casa. Eu falei, não acredito que eu vou entrar dentro de casa e não conseguir falar com ninguém. Eu ficava catando na rua. E eu me lembro que uma vez eu cheguei, era tarde da noite, e eu vi uma mulher andando na minha frente, irmão. Eu apressei o passo atrás dela, para pegar ela. Ela pensou que era um assalto. Se fosse hoje, então, né? Mas eu corri atrás dela, assim, eu pensei, ela é meu alvo. Antes de eu chegar em casa, eu vou dar esse folheto para essa mulher. Quando cheguei, ela levou fez assim, né, um rapagão de 23 anos. Falei, calma, só quero entregar esse folhetinho aqui e dizer, Jesus te ama. Eu fiz isso muitas vezes, por muito tempo, por muitos anos até. Eu não nasci pastor, já fui ovelha, já fui evangelista. Então, olha só, queridos, é o mesmo clamor que eu faço para a igreja, que eu esclareço com a palavra. Tenha sede de ganhar uma alma. Tenha desejo de tirar alguém das trevas, de trazer um filho de Deus para a luz. Nós podemos realizar essa obra, amém, queridos? Nós não só podemos, como é nosso dever, como testemunhas de Cristo. Então, para terminar mesmo, agora, Paulo fala assim no verso 22, mesmo 1 Coríntios 9, vamos lá? Verso 22 e 23. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, diga assim, por todos os modos, de todas as maneiras que você imaginar, tentar ganhar uma alma. Estratégia. Quer usar a internet? Usa a internet. Quer usar o seu zap? Usa o seu zap. Quer fazer um outro tipo de abordagem? De todos os modos. De todos os modos. Ao vivo, online, presencial, ir na rua com folhetim na mão, de todos os modos. Quem diz o texto aí no finalzinho? Salvar alguns. Amém? Paulo fala, ele sabe que não são todos que vão crer, mas alguns. E para finalizar o texto diz, tudo faço por causa do evangelho, da obra, com o fim de me tornar cooperador com ele. Todo mundo entendeu? Então fica de pé nessa hora. Já sabe o que tem que fazer. Fica de pé. Recado dado.
eu vou continuar clamando a Deus, né? Que desperte na nossa igreja, na minha vida, na vida de vocês, esse ímpeto em ganhar almas, ganhar pelo menos uma. Nós precisamos ganhar alma, irmãos. E Deus, som do meu coração, sabe que não é pelo número reduzido da nossa igreja, hein? Eu já me contentei. Tem hora que eu brigo com Deus. Falei, pô, Deus, uma palavra gigante dessa, uma igreja pequenininha como essa. Jesus amado. Tem hora que eu brigo com Deus, no meu particular, eu e Deus, tá, irmão? Estou aqui revelando. Não é possível uma palavra gigantesca dessa, maravilhosa. Sabe o que está faltando? Cada um de nós assumir sua própria parte nessa obra, como cooperador da obra. Cada um é cada um. Não pode ser, você não pode esperar que eu encha essa casa. Mas se todos vocês tiverem fome de alma, vocês vão encher essa casa, trazendo novas vidas. Todo mundo entendeu? E o melhor vai ser contabilizado a teu favor. Cada alma ganha contabilizado como galardão, como recompensa para nós. Então vamos fazer isso para a glória do Senhor, não pela ambição, mas porque é nosso dever, irmãos. É nosso dever. Amém? Fala para o seu irmão aí, vira para ele. Sei que você não gosta disso, mas fala para ele assim mesmo. Fala e não te cales. Fala e não te cales. Fala e não te cales. Abre essa boca. Abra essa boca. Salve vidas. Salve vidas. Salve vidas. Amém, povo santo? Terminamos então a mensagem de hoje. Não foi longa, como eu falei. São 9:03, está aqui no meu relógio. Você vai sair cedo para casa, até melhor, né? Um dia que ainda é, talvez, com algum reflexo do dia de ontem. Você vai chegar em segurança na sua casa. Mas o que eu mais desejo é que você saia daqui motivado a fazer a obra. Que a sua comida, a sua bebida, seja também fazer a obra do Senhor. Amém? Esse é o meu desejo. Estou disposto a me gastar por isso. Então vamos fazer, queridos, em nome de Jesus. E os irmãos que não puderam vir hoje, que Deus os faça despertar também na minha vontade. Voltarei a carga em outras mensagens, para que haja um só coração aqui nessa igreja. Uma só vontade, né? Um só pensamento. Fazer a obra do Senhor e ir adiante. Essa é a prioridade de Jesus, amém? Pai Santo, louvado seja o teu nome por essa noite. Nós te bendizemos, Deus, porque a tua mão nos tem guardado. Quantas palavras de promessa, de proteção estão a nosso favor, Senhor. E eu creio, Senhor, em cada uma delas, que o Senhor guarda as nossas vidas. Nós viemos aqui para fazer esse culto ao Senhor. Nós podemos fazê-lo em todo lugar, em todo tempo. Mas nós nos congregamos aqui, porque queremos que isso também te agrada, meu Deus. Que a igreja seja uma, que estejamos um fortalecendo a fé do outro, com as palavras que saem dos nossos lábios, ungidas pelo teu Santo Espírito. Que haja edificação da fé dos meus irmãos, que haja fortalecimento, e a tua palavra nos direciona a fazer tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, eu te clamo nesta noite, que nós saiamos daqui guardados pelo teu poder, mas também guiados pelo teu Espírito, para que tu nos dê despertamento, estratégia, para fazer a tua obra, para dar testemunho de Jesus. Incomoda nossos corações pelo teu Espírito, ministra cada coração aqui presente, para que venha a estratégia certa, para dar testemunho de Cristo Jesus, nosso Rei, dar testemunho da salvação e alcançar vidas. É tudo que eu te peço, Deus. Nós não pedimos nem ouro nem prata. Nós não queremos, Senhor Deus, honrarias humanas. Não queremos sucesso humano. Nós queremos o sucesso do teu reino, da tua obra. Que vidas sejam alcançadas. Que famílias sejam tiradas das trevas, do engano, para a sua maravilhosa luz. Pai, nós queremos contabilizar frutos de almas salvas. Seja assim em nome de Jesus, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Amém e amém. Eu te peço, Senhor, que cada um chegue bem no seu lar. Que o inimigo bata em retirada à presença de cada um deles. Que ele vem por um caminho e fuja por 7 caminhos. Em nome de Jesus. Que todos a uma, Senhor,
possam te glorificar ainda no fim desse dia, antes de conciliar o sono, te bendizer e te adorar, em espírito e em verdade. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, o domínio e o reino pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória